Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato, seja bem-vindo ao canal Simples Assim. Você já ficou paralisado pelo medo? Lembra aquele projeto que você deixou de colocar em prática por causa do medo que você sente? A palavra-chave para o mês de abril é medo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como controlar o medo para que ele não venha te paralisar. Depois da vinheta, fica comigo! Quando experimentamos esse estado negativo que é bem forte, o nosso corpo reage liberando um hormônio chamado cortisol, que nos prepara para fugir ou lutar. O medo não é só mental, são reais as alterações no corpo também. E nesse estado de total tensão, algumas pessoas não conseguem sair do lugar e vivem o chamado medo que paralisa. É como se a pessoa sentisse tanto medo que não fosse capaz de responder, nem para ficar e nem para ir embora, causando nela um sentimento muito maior de desconforto. Eu quero contar para você uma experiência que eu tive em que o medo ele tentou me paralisar. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações na opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. E já deixa o seu like agora para você não esquecer depois, tá bom? E fica comigo até o final do vídeo. Essa experiência que aconteceu comigo foi há 10 anos atrás. Eu tinha acabado de tirar a carta de condução e eu morava em um prédio onde a garagem era no subsolo. Para sair da garagem, eu precisava subir uma pequena ladeira e fazer uma curva para só depois então chegar à rua. O prédio que eu morava era cercado de outros prédios e no horário que eu saía para trabalhar, uma senhora estava sempre na janela observando os movimentos. Quando eu fui sair da garagem a primeira vez, eu entrei dentro do carro, abri o portão da garagem com o controle e fiquei sentada ali, olhando o portão aberto, meu coração batendo aceleradamente, tremendo, sem parar, e as minhas mãos estavam a transpirar muito. Depois de alguns minutos decidi sair dali. Então apertei o acelerador bem devagar e o carro foi andando. Só que quando chegou em cima daquela ladeira, como ele estava sem forças, o carro desligou. E quando eu olhei para o lado, a vizinha, que estava sempre na janela, estava lá, a olhar para mim e ver qual era a minha reação. Então eu dei marcha ré e deixei que o carro voltasse novamente para a garagem. E fiquei ali, parada, olhando, com a porta aberta da garagem, dentro do carro, sem saber o que fazer. Depois de um tempo eu criei coragem e novamente fui apertando no acelerador aos poucos, devagar, e o carro foi andando. Só que quando chegou no mesmo lugar, ele desligou. Novamente olho para o lado, a vizinha ainda continuava lá. Voltei novamente para a garagem. Eu estava completamente desanimada e eu me perguntava, mas o que está acontecendo? Por que nos lugares planos eu consigo andar tão bem? Então eu decidi, fechei o portão da garagem, saí do carro e disse não, eu vou desistir, não vou continuar, não tem como eu sair daqui de dentro dessa garagem. E comecei a subir as escadas para ir para o meu apartamento. Mas depois eu pensei, não, eu preciso voltar, eu não posso deixar que o medo me paralise. Porque alguns dias atrás na igreja eu tinha ouvido o pastor pregar uma mensagem sobre nós estarmos atentos, porque o medo tenta nos paralisar.
E nesse momento eu lembrei de um versículo que está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, naquele momento, eu fiz uma oração e pedi para que Deus tirasse todo o medo que estava me paralisando e confiei na palavra do Senhor. Depois de algum tempo, eu liguei o carro novamente, apertei o acelerador com mais força e subi aquela ladeira, fiz a curva e saí, consegui chegar à rua. Quando eu olhei para o lado, a vizinha ainda continuava lá. Mas agora eu já não mais me importava, porque eu tinha conseguido, eu tinha vencido o medo. Aquele medo que me paralisava não tinha mais poder sobre a minha vida, porque eu confiava que Deus estava comigo. A partir daquele dia, nunca mais permiti que o medo me paralisasse, porque eu entendi que eu não preciso temer. Eu tenho um Deus poderoso que está comigo. É Ele que me fortalece. É Ele que me ajuda a vencer todos os meus medos. Durante algum tempo, eu ainda dirigi sentindo um pouco de medo, mas nunca permiti que ele me paralisasse. Sempre enfrentei. Ainda hoje, se eu precisar dirigir aonde tem muito movimento, um pequeno medo entra no meu coração, mas eu não permito que ele me paralise, porque eu sempre penso neste versículo que eu não devo temer, porque se Deus está comigo, Ele me ajuda, Ele me sustém, Ele me capacita e Ele me guarda. Não permita que o medo te paralise. Ore, peça ajuda para Deus, creia na palavra do Senhor. Você não está sozinho. O Senhor Deus, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te pega pela mão, Ele te ajuda a caminhar. Quando você enfrenta o medo que te paralisa, você percebe que aquela situação não era tão grave assim. Por isso, nós não podemos permitir que o medo nos paralise. Muitas pessoas perdem oportunidades que seriam muito importantes para suas vidas justamente por causa do medo. Eu não sou melhor que você. Se eu conseguir, você também consegue. Não permita que o medo te paralise. Não temas, confia no Senhor porque Ele é contigo. Deus abençoe a tua vida.